Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Sorricast. O tema de hoje é investimento seguro em imóveis. Eu me chamo Luciana, sou diretora administrativa financeira e hoje aqui conosco nós temos um especialista em documentação, o Fabiano, que é gerente da Rodrigues Account, uma parceira nossa de longa data. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui prestigiando o Sorricast juntamente com vocês. E a gente está aí à disposição para tentar auxiliar e passar instruções que sejam importantes para vocês, para os clientes de vocês. Ótimo. Realmente acredito que hoje a gente vai ter aí uma ótima imersão sobre esse processo da segurança na compra, né? Então, hoje nós estamos numa região, né, Fabiano, que eu acredito que em âmbito nacional e até mesmo internacional seja o lugar de maior visibilidade em investimentos em imóveis. Então, hoje a gente conta com uma gama muito grande de produtos, bem como de grandes oportunidades. E dentro disso a gente tem um comércio também que tem inúmeras construtoras, né, que tem vários produtos interessantes a oferecer. E nesse momento a gente se pergunta como que o cliente consegue fazer a tomada de decisão dele para estar efetuando a compra em um local que ele se sinta seguro, que ele tenha certeza em que ele vai ter a entrega do imóvel dele tão sonhado, né, tão encantado, e nessa região maravilhosa que nós temos aqui. Então, parte do início ali que você precisa ver a idoneidade da empresa, o histórico, a história, como ela se constituiu e, claro, que seria o nosso assunto de hoje, como ela consegue se prevenir documentalmente. Correto. O nosso mercado, principalmente da nossa região, o mercado de imóveis, ele é um mercado muito aquecido. Não é novidade para ninguém isso. E cada vez mais esse mercado gira, né? A gente vê aí lançamentos e em cima de lançamentos. Qualquer rua, principalmente aqui da nossa cidade, Meia Praia, que você entra, praticamente tem uma, duas obras sendo construídas ao mesmo tempo, né? E esse mercado também existem, com certeza, né, vários incorporadores com idôneos e procurando fazer da melhor maneira possível, mas acaba sendo um mercado também que acaba atraindo pessoas com uma vontade de empreender, mas nem sempre elas acabam estudando o mercado para entender, né, todas as questões que isso envolve, principalmente as questões de custos, que é até uma questão que a gente não domina, não é da nossa área, né? Mas, enfim, não toma cuidados específicos, principalmente começando com a avaliação de documentação, você pode acabar tendo problemas lá na frente, né? Certo. A gente tem aí a principal legislação que assegura o comprador de imóvel implanta é a Lei das Incorporações, a Lei 4.591, né? E a Lei 4.591, ela traz uma série de obrigações que o incorporador deve seguir para poder fazer um lançamento de um empreendimento. Tudo isso para tentar trazer garantia, porque eu estou comprando algo que não existe ainda quando eu estou falando do imóvel na planta, né? Então, a ideia é dar para o adquirente a maior possibilidade possível em termos de documentos para que ele tenha segurança. Então, falando sobre imóveis na planta, quais são essas documentações, as principais, as legalmente necessárias, que o cliente pode estar checando, solicitando da construtora que sejam apresentadas para ele se sentir seguro nessa compra? O principal registro, a principal documentação que deve ser verificada com relação ao imóvel na planta é a questão da incorporação, né? Além da incorporação, claro, a gente tem que verificar se existe a aprovação desse projeto na prefeitura, mas para existir a incorporação... Tem que existir o projeto. O projeto tem que estar aprovado antes, porque é um dos itens que tem que ser juntado lá no processo da incorporação. Sim. E mesmo não procurando diretamente o cartório, mas você conversando com o seu corretor envolvido na operação, ele pode lhe passar esse tipo de informação com facilidade, né? O processo de incorporação, ele envolve uma série de documentos que tem que ser juntados. Documentos com relação à parte daquilo que vai ser construído, né? Para que se tenha certeza de que aquilo que eu estou comprando
vai ser construído tal qual eu estou comprando. Então, esses registros têm que estar lá junto no processo de incorporação. E também uma série de documentos do incorporador, né, para verificação da situação econômico-financeira e fiscal tributária com relação à vida da empresa até aquele momento. Sim. Então, o ponto central para você ter, em termos de documentação, uma certa garantia é a verificação se existe o registro da incorporação no registro de imóveis. Ou seja, quando o cliente pedir este documento, que hoje pela lei também não podemos estar efetuando nenhum tipo de venda sem ter a incorporação, né? Como você comentou, o lançamento de uma obra na planta, se a empresa tiver este documento, isso quer dizer que o construtor tem já projeto aprovado, ele já tem alvará de construção, ele já tem licença de todos os órgãos públicos competentes para poder estar edificando, e que também, como você comentou, todos os detalhes do empreendimento estão ok, Justo. porque estão ali registrados no registro de imóveis, inclusive até com a parte de memorial descritivo do que vai ter ou não dentro deste empreendimento. Então, também é muito importante que cheque se o que se oferta é o que está também na incorporação. Né? Também. Então, não é só pegar o número do registro da incorporação, o ideal é pegá-la e realmente analisá-la para ver se ela condiz com o que está sendo oferecido, né? Exatamente. É uma pesquisa mínima que o adquirente ele precisa fazer, ou alguém precisa fazer para ele, enfim, né, para que ele tenha certeza de que aquilo que está sendo ofertado e que ele pretende comprar realmente está lá registrado como sendo aquilo que vai ser construído e entregue lá na frente. Né? Depois desse processo da regularização no INSS, nós temos também a regularização com o ISS da Prefeitura e também temos a vistoria tanto da Prefeitura, fiscal da Prefeitura, quanto a de bombeiros, para ver também se foram executados os projetos dentro do que foi aprovado lá no início que a gente conversou. Não adianta só colocar na incorporação, né? Não. Ele realmente tem que ser executado, que também dependemos aí do habite-se final, que é o da Prefeitura em si, né? Para poder finalizar esse processo e iniciar as escrituras, né? Exato. Para esse processo de averbação no registro de imóveis e abertura das matrículas para cada uma das unidades, também vai ser necessário apresentar os habites, prefeitura e corpo de bombeiros. E né, nesse momento é verificado aquilo que foi apresentado e aprovado no projeto inicial, se realmente se concretizou na obra física lá. É isso. De novo, o incorporador fazendo de acordo com aquilo que foi proposto, que foi registrado, não vai haver dificuldades. E, Fabiano, quanto ao imóvel pronto, né, imóvel novo pronto, que documentação é necessária? É uma parte dessa que a gente comentou, mas a gente encurta bastante o processo. Ele já Justo. passou pela etapa da planta, né? Exato. Bom, quando o imóvel já está pronto, a primeira verificação que deve ser feita é se foi finalizado os registros, esses que a gente acabou de falar da averbação, no registro de imóveis. Se já foi finalizado, significa que a escritura ela pode ser transferida a qualquer momento. Por quê? Porque já temos uma matrícula, uma certidão de nascimento daquele imóvel lá no registro de imóveis. Sim. Então, isso facilita. Se não foi, porque algumas obras são entregues, por exemplo, no final de ano, e a consultora vai trabalhar a regularização no ano seguinte. E alguns meses, às vezes. Alguns né? meses, né? Leva 2, 3, enfim, 2, 3, 4 meses para se aprontar isso. E, às vezes depende também dos permutantes, que eles também têm uma parte nesse processo final, né? Então, se ainda não está averbado, é procurar saber com a construtora como é que está as etapas de regularização. Sim. Né? Muitas das vezes, esses empreendimentos já foram entregues, já existe o condomínio formado, procurar saber do síndico, que já a essa altura já pode estar reeleito, como que está essa conversa em relação à construtora. Tudo isso para você ter elementos e entender a que passo que está essa regularização. Né? Quanto mais próxima de estiver finalizado, mais seguro eu estou para fazer aquele investimento. Exatamente. Mas uma coisa é certa, se ele está pronto, foi entregue, ele tem que ter o habite-se.
então partimos já por ele, né? Então, o resto se justifica, explica pelo que você acabou de abordar, mas ele parte do Habite-se, né? Exato. Até porque sem o Habite-se, para todos os efeitos, Não pode habitar. não pode nem entrar para dentro e começar a usar o imóvel, né? Então, já, tendo o Habite-se já é um meio caminho andado, já significa que, nossa, né, pelo menos no quesito construção, Tá está tudo aqui. ok. Certo. E o imóvel que nós aqui popularmente chamamos de imóvel de terceiros, ou imóvel usado. Então, ele já tem uma determinada data aí de uso, às vezes até mobiliado. O que o cliente tem que checar? Basicamente, a questão de registro de imóveis, novamente, da matrícula. Agora, como o nosso mercado ele é muito dinâmico, a construtora muitas vezes recebe como pagamento um usado da venda de um novo. A construtora também já acaba circulando esse imóvel para poder dar conta de fazer as obras que estão fazendo, né? Acaba vendendo para outra pessoa. Então, a gente tem muitas vezes uma cadeia curta ou longa de vendas que estão ainda em contratos particulares. Então, além de você verificar como é que está a situação do imóvel no registro de imóveis, que lá você vai saber quem é o proprietário legal naquele momento no registro, você tem que verificar a cadeia. Se quem está te oferecendo o imóvel, principalmente, tem a anuência de todos os integrantes dessa cadeia para que você tenha uma segurança em relação a receber aquele imóvel. E, inclusive, o próprio contrato de compra e venda que você está fazendo desse imóvel também é importante que você obtenha as anuências de todas as partes que estão envolvidas nessa cadeia para que você não tenha surpresas lá na frente com algum negócio no meio do caminho que não ficou tão bem resolvido e impeça que você tenha a propriedade do imóvel plena. Sim. E a maneira mais fácil de ter certeza desta cadeia é realmente checando quem é o dono registral, porque o primeiro anuente vai ter que partir dele. E ele vai saber os que vieram na sequência. Isso então, é muito importante que se tenha, sim, essas anuências. Acho muito importante também a gente comentar uma situação que eu vejo ainda, né? Imagina, a construtora já tem 14 anos e ainda a gente vê muitos clientes que confundem anuência com quitação. Anuência não significa também que o imóvel está quitado e que a partir daquele momento ele é seu e que só você tem alguma coisa a pagar, né, aquela última pessoa. Então, também tem que checar isso. Exatamente, né? Porque a anuência é uma autorização. Sim, é uma ciência de que sabe que existiu esse negócio. Justo, não quer dizer que o negócio anterior ele está resolvido entre as partes, né? Sim. Então, é importante certificar qual é a situação das negociações anteriores, de novo, para você não ter surpresas ali na frente. Sim, isso é cabível, claro, de colocar dentro do contrato. Então, cada parte, além de dar a ciência, dar a anuência, ela também já declara junto que, né, já está quitado aquele imóvel perante aquelas partes ali da negociação. E agora, o nosso próximo assunto é o patrimônio de afetação, como popularmente conhecido por blindagem patrimonial. Ele não é algo tão conhecido, como comentado anteriormente, ele não é uma obrigação por lei. Então, eu gostaria que você nos explicasse de maneira fácil e prática o que seria o patrimônio de afetação. Legal. Justo. O patrimônio de afetação ele já existe faz algum tempo, desde 2004, se eu não me engano. Foi criado em função de uma situação com uma grande incorporadora no nosso país e deixou muitas famílias aí desamparadas, esperando imóvel que nunca foi entregue, né? Então foi criado para o quê? Para trazer segurança. A grande questão do patrimônio de afetação é essa, é trazer mais segurança, uma segurança complementar à segurança que a gente já tem advinda da Lei 4.591, que regula as incorporações. É uma segurança, inclusive, que obriga, a partir do momento que o incorporador ele opta pelo patrimônio de afetação, obriga ele a segregar, a separar do patrimônio da incorporadora dele o patrimônio que é dessa incorporação afetada. Então, aquilo que diz respeito àquela incorporação que eu optei
no registro de imóveis pelo patrimônio de afetação, o incorporador ele é obrigado a separar numa conta específica todos os bens e direitos dessa incorporação, de modo que esses bens e direitos eles não se confundem com outros bens e direitos de outras incorporações ou mesmo da própria incorporadora. Todos os valores arrecadados pelo incorporador para aquela incorporação com patrimônio afetado, ele tem que ser usado especificamente e única e exclusivamente naquela incorporação. Ele traz tanta segurança que, por exemplo, se a incorporadora, por acaso, ela acabar sendo decretado falência desse incorporador, a massa falida ela não atinge o patrimônio afetado. Lá no patrimônio afetado, sim, aquilo que diz respeito a ele pode ser chamado. Por exemplo, uma questão trabalhista de um funcionário que trabalhou naquela obra pode ser demandada contra o patrimônio de afetação. Certo. Mas, ao mesmo tempo, uma questão trabalhista de uma outra incorporação, ela não pode ser chamado patrimônio daquele patrimônio de afetação para garantir esse pagamento aqui. Certo. Ou seja, as dívidas que a construtora venha a ter de qualquer outra forma ou que ela venha a falir, ter falência, ela não vai envolver com nenhuma das obras que ela tiver aquela afetação. Exatamente. E como é que o cliente pode checar se a construtora tem realmente o patrimônio de afetação? Então, novamente, o patrimônio de afetação ele é mais uma verbação que é registrada lá no registro de imóveis, na matrícula mãe do empreendimento. Então, se eu quiser certificar que existe o patrimônio de afetação registrado, primeiro tem que ter incorporação, o que já é uma segurança. Sim. Segundo, eu tenho que verificar na matrícula mãe se o registro está lá apontado e averbado. Uma leitura simples da matrícula dessa incorporação, a gente já verifica a existência dela. Certo. E, Fabiano, voltando lá agora na compra de imóvel na planta, que a gente fala sobre segurança. Nesse caso, o cliente, ele tem a certeza que se, na pior das hipóteses, não é o caso da Sorriso, jamais será, Claro, mas se na pior das hipóteses a construtora não venha a conseguir terminar essa obra, ele vai ter a garantia de que não perdeu o patrimônio dele. Exato. E qual seria a conduta, né, a partir desse momento? A construtora não vai mais edificar, ela entregou a obra pela metade. Quais que são os próximos passos? Perfeito. O que a gente sempre comenta, né? Sempre que eu adquirir um imóvel na planta, eu vou acompanhar a obra. E se em algum momento eu entender que a obra ela não está andando dentro do que eu imagino que fosse esperado pelo prazo de conclusão, a gente já começa a ficar com algum receio. E, assim como eu comprei, outros compraram, nós podemos, nesse momento, ir buscar informações com a incorporadora para entender o que está acontecendo. Se isso não se regularizar, não houver um ajuste de rota e, eventualmente, a incorporadora ela não andar mais com o empreendimento, ela ter decretação de falência, ou às vezes não se encontra mais o incorporador, aquele patrimônio está destacado do patrimônio da empresa, como a gente falou antes. Sim. Né? Fica fácil. Claro que a gente sempre tem burocracias, né? Mas a burocracia é muito menor para os adquirentes, para eles, digamos assim, que fazer o procedimento de se unirem e passarem a tomar conta do empreendimento e tocarem aquele empreendimento adiante. Sempre vai depender da avaliação também, né, até onde o empreendimento foi erguido e tal, para entender até financeiramente como que se trabalharia a consecução da obra. Mas a gente tem uma facilidade pela legislação de que
os adquirentes eles podem se tornar incorporadores através da reunião de pessoas deles, né? E tomarem conta dessa incorporação e levarem a construção adiante através de recursos que eles aportariam para o empreendimento. Certo. Uma possibilidade dentro desse formato, então, seria a construtora teria que apurar e enviar ali o último balanço para ver qual seria até onde foi o andamento, que está comprado, o que precisa acontecer, um cronograma, enfim. E esses moradores viriam que cada um pagou até o momento, o quanto faltaria ainda para finalizar aquela obra e fariam aportes específicos direto para a obra para finalizar. E Exato. a construtora não teria mais responsabilidade sobre a gestão nenhuma. Ela passa a ser dos donos da obra, de quem comprou. Exato. Vai ter aí no meio do caminho questões jurídicas para serem acertadas em termos de documentos e tal, né? Mas vencida essa parte, é isso mesmo. Vamos dizer assim, o condomínio que você montaria somente lá na frente com a entrega da edificação, você já vai acabar montando ele antes, porque as pessoas vão ter que se reunir e direcionarem o encaminhamento dessa obra. Mas o que acontece com o patrimônio de afetação? Você tem segregado esse patrimônio da construtora. Então, é muito mais fácil você dar continuidade. Sim. Quando a gente também faz a opção pelo patrimônio de afetação, os próprios permutantes, se houverem de terrenos, eles também concordam e assinam juntos o pedido de averbação do patrimônio de afetação. Sim. Ou seja, o terreno também ele está liberado e faz parte do patrimônio de afetação. Ele não está vinculado com a incorporadora diretamente. Quando eu não tenho patrimônio de afetação, aí a gente tem uma junção, está tudo dentro de uma mesma caixa, todos os bens e direitos. Sim. E deveres, logo por consequência, né? Então, fica muito mais difícil de você destacar aqueles bens e direitos daquela incorporação específica que veio a dar problema, para a gente fazer a continuidade e, digamos assim, com uma segurança jurídica, os demais adquirentes tomarmos conta do negócio e caminharmos junto para a finalização da obra. Certo. Então, o objetivo final, que é você ter certeza que o teu patrimônio está assegurado, ele acontece. Tem algumas etapas a serem vencidas, mas elas são possíveis e você pode ficar dormir tranquilo o seu sono à noite para quem realmente gosta dessa segurança. Exato, exatamente. A gente também tem o patrimônio de afetação. Os adquirentes, eles podem criar o que está previsto lá na Lei das Incorporações, eles podem criar antecipadamente uma comissão de representantes que é para acompanhar o uso dos valores que os adquirentes pagam pela compra e verificar se realmente isso está sendo empregado na obra. O incorporador, a partir do momento que os adquirentes eles se reúnam e apresentem para o incorporador que formaram a comissão de representantes, o incorporador deve, a cada 3 meses, né, de forma trimestral, apresentar o balanço da obra para que os adquirentes eles possam ter uma leitura de como que está o andamento e o emprego dos recursos que estão sendo pagos pelas unidades daquele patrimônio de afetação. Certo. Então, esse seria o mecanismo de conferência, seria a forma em que as pessoas conseguem ter a certeza de que o incorporador está seguindo com as regras do patrimônio de afetação. Exatamente, dessa maneira. Porque, por mais que a gente tenha o patrimônio de afetação, essa segregação de patrimônio atinge inclusive a contabilidade. Quando a gente contabiliza lá, por exemplo, a gente contabiliza de forma separada. Amanhã, se qualquer cliente da Sorriso, por exemplo, pedir o balanço da obra, a gente vai lá e faz a emissão, porque isso está separado e facilmente identificável dentro da contabilidade da Sorriso, o que faz parte do patrimônio de afetação A, B ou C que estejam em andamento nesse momento. Mas o que a legislação não contempla é o quê? Os pagamentos que os adquirentes vão fazendo, eles também vão para uma conta separada. Mas quem administra
né, continua sendo o incorporador. E daí vem aquela questão, o incorporador, claro, ele tem que ser diligente com aquele recurso que ele está recebendo. Ele tem que utilizar aquele recurso especificamente para aquela incorporação, para aquele patrimônio de afetação. Inclusive, tem algumas vedações, por exemplo, distribuição de lucros do patrimônio de afetação, até que você não tenha uma garantia de que você, em dado momento, né? Aquela incorporação já tem algum lucro, eu quero fazer uma retirada, mas tem patrimônio de afetação. O incorporador tem que fazer o quê? Ele tem que verificar, naquele momento, através da engenharia, quanto que ele precisa ainda empregar de valores para terminar a obra, e aí verificar se ele tem caixa e recebíveis até a data de entrega da obra, para então verificar se sobra alguma coisa, ele pode buscar algum lucro. Caso contrário, ele, nessa questão de diligência que ele tem que ter, ele não pode tirar recurso do patrimônio de afetação. Mas a caneta é dele. O recurso está lá numa conta que é um incorporador que vai movimentar. Quando a gente tem a comissão de representantes ela não tem esse poder de acessar essa conta, não é assim que funciona. Funciona no sentido de que o incorporador presta contas trimestralmente. Sim. O que já é suficiente para você avaliar como que avaliar a questão do patrimônio contabilizado versus como que a obra está andando, né? É uma fiscalização. Não deixa de ser uma fiscalização. Sim. E, no caso, no interesse dos adquirentes, para verificar se realmente a coisa está andando dentro daquilo que se imagina para aquele momento que deveria estar. Fabiano, você fez eu lembrar de quando vocês nos apresentaram essa possibilidade do patrimônio de afetação. Hoje nós estamos movimentando 4 obras ao mesmo tempo, todas elas estão afetadas. E quando foi apresentada essa solução, no caso da segurança, porque sempre vendemos na planta, hoje a Sorriso Empreendimentos não entregou até hoje nenhuma obra ainda com estoque, esperamos continuar nesse ritmo. Certo. Eu lembro que eu fiquei 2 meses fazendo estudos, justamente por conta desse fluxo que você comentou lá para retirada de lucros, para ver se a venda iria suprir o custo e como iria administrar isso tudo. Então, na época, claro que mudou isso aí um pouco o cenário hoje, enfim, mas ela está se encaminhando muito bem, porque a gente já está há um bom tempo nesse processo. A Sorriso hoje tem 14 obras entregues e desde a 7ª obra, residencial Jacarandá, a gente começou a utilizar o patrimônio de afetação. Eu lembro que, na época, só 20% do capital do cliente conseguia financiar aquela obra. Então, o resto via de recursos ainda do CNPJ principal. Hoje, teria que realmente sentar de novo e ver como é que está essa balança, mas continuamos ainda assim, colocando recursos do CNPJ principal, porque realmente, né, as vendas ali, elas não suprem a construção até o final. O parcelamento que você faz para o cliente, ele não condiz com o teu custo, que é bem mais a curto prazo. E ultimamente, os parcelamentos têm cada vez aumentado mais, que as construtoras estão fazendo um financiamento longo. Então, sim, o que tem que ter o principal item, depois também de ter a capacidade documental para chegar nesse ponto, né, que a gente já comentou lá na frente, podemos até repetir alguma coisa se for necessário, mas é você ter uma gestão financeira. Então, hoje, o que acontece? Como para nós isso é celibatado, de ter tudo separado, né? Se o cliente, porventura, comprar antes da gente iniciar a obra, a gente vai aplicar naquela conta destinada para aquela obra, aquele valor. Perfeito. E vai usar só para ela. E lá no final, a partir do momento que a gente tiver o BITS, a gente começa a fazer daí os recebimentos no CNPJ principal. Então, hoje a Sorriso tem uma equipe preparada, uma equipe grande, e nós damos esse trabalho para vocês também lá, né, Fabiano? Porque a gente trata todas as obras como se elas fossem um CNPJ independente, nós temos que fazer toda essa contabilidade separada. Exato. Então, eu vejo sim que hoje a gente vê que realmente não é algo tão comum, que a gente falou que existe há muito tempo, mas não é tão conhecida e tão usada, porque não é qualquer empresa que consegue se adequar a ela.
Então, a gente sabe que o nosso mercado, pela velocidade que as coisas acontecem, é muito normal. Isso daí não é uma crítica, enfim, é uma situação de que cada empresa faz a sua própria gestão, mas é a dificuldade em estar não misturando os financeiros, então acabam deixando todos os recebíveis no CNPJ principal, então já não consegue entrar dentro do patrimônio de afetação, né? E também porque você tem que demonstrar isso tudo para o seu cliente. Tem a comissão e ele queira ver alguma coisa, você tem que ter, como você falou, se alguém for lá pedir para vocês, ou lá no escritório, de qualquer uma dessas obras da Sorriso, você vai conseguir mandar para mim ali em 1 hora, 2 horas, o balanço do dia, da semana, de como ela está acontecendo. Então, Exato. realmente é um processo que não é para qualquer empresa conseguir fazer isso. Não. Tem que existir uma administração muito cuidadosa. Você tem que se preparar para poder utilizar o patrimônio de afetação por conta dessa exigência de você segregar o patrimônio, né? Diante dessa questão ainda, falando sobre a dificuldade, não é uma dificuldade, digamos que é um processo para essa empresa conseguir. A gente citou que ela vai ter que ter a incorporação. Então, tem todo um caminho para chegar até ela. Ela vai ter incorporação, ela vai ter que ter a sua capacidade de gestão financeira e também ela vai ter que, como construtora, como CNPJ separado daquela obra também, prestar várias CNDs e informações também dentro da Receita e que ela está totalmente regularizada com o fisco, enfim. Então, realmente, ela é uma situação que ela é voltada a empresas idôneas. Então, também já pré-julgamos que quem vai realmente se interessar pelo patrimônio de afetação, que ela vai entregar o que ela está prometendo ali para o cliente. Esse é o caso da Sorriso, mas acredito que seja esse também o fechamento desse processo ali para ter tão poucas que fazem isso. Justo. Já é um bom sinal, né? Quando a gente vê que é apresentado um produto, um imóvel para investimento e, ao mesmo tempo, aquela empresa já apresenta no mesmo pacote, digamos assim, o número do registro da incorporação, a menção de que tem patrimônio de afetação. Isso já é um sinal de organização e de governança da empresa que está colocando o imóvel no mercado. Sim. Então, tá certo, Fabiano. Foi hoje uma conversa muito produtiva, tivemos aí uma imersão de conhecimentos, ressaltando em alguns momentos que a gente comentou que sim, a gente focou na questão documental, do que o cliente consegue verificar, mas sim a gente voltando ainda a falar que tem outras coisas que ele pode estar verificando fora da documentação, que é a credibilidade da construtora, a idoneidade, o tempo que ela está no mercado, quantas obras ela já entregou, ela consegue também fazer uma questão de verificação financeira, fiscal também, isso a internet hoje nos ajuda muito nesse tipo de pesquisa. Então, é importante isso, a documentação, mas você realmente saber da história, quem são aquelas pessoas e o que elas já fizeram por outros clientes, né? E também agradecemos muito essa nossa parceria aí, que tem longuíssima data. Então, do grupo, vocês nos atendem a Sorriso em todos os segmentos. Então, a Sorriso Empreendimentos está com vocês desde o nascimento e sempre juntos a gente também trilhou todo esse processo de organização, vocês sempre nos dando esse respaldo contábil, trazendo essas oportunidades aí, como eu disse, isso aí foi apresentado por vocês para nós, num processo que é bom para nós e é bom para o cliente. Então, só tenho a agradecer aí pela nossa parceria e pela tua disponibilidade de tempo aqui conosco hoje. Ótimo. A gente também agradece a confiança da Sorriso, da família Sorriso, para com a gente, para com a Roderjan. E eu fecho aqui dizendo que você que vai adquirir um imóvel é um investimento, muitas vezes, da sua vida, né? Então, não é algo que você tenha que fazer de forma acelerada. Você deve tomar cuidado, seguir alguns passos ou estar bem orientado para que você não tenha surpresas, né? Dor de cabeça, o mercado às vezes tem... O mercado aquecido como o nosso tem muitas oportunidades, sim, tem muitas oportunidades, mas como todo mercado que está aquecido, às vezes
por falta de um cuidado, uma simples verificação a mais, você pode estar acabando, ao invés de fazer um investimento e para você realizar um sonho ou ter uma alegria, você pode virar um pesadelo. Então, é muito importante essas verificações anteriores. Tá certo, então. Obrigada. Obrigado também. Pessoal, obrigada aí pela presença de vocês aí do outro lado da tela também. E até a próxima.